Seja bem-vindo novamente nesse nosso encontro, onde nós conversamos tantas coisas, trocamos tantas ideias. E esse encontro nosso, nós estamos nesse projetinho que eu já havia falado para você, Ideias que Educam, e nós vamos para nossa segundo encontro, onde nós vamos falar sobre qual que é o segundo passo para que você que é professor, você que é educador, consiga alcançar a função social da escola. Bem, então deixa eu recapitular para você. O primeiro passo que eu havia dito no nosso encontro anterior era o quê? Que nós temos que aplicar o quê? A afetividade, a amorosidade na nossa prática profissional. O segundo passo que nós precisamos aplicar na nossa prática profissional, você que é educador, na sua prática profissional, eu aplico na minha enquanto assistente social, você aplicando na tua, é o quê? É o despertar a curiosidade, a criatividade e a experiência. Você precisa fazer isso e eu vou te falar por que você precisa fazer isso. E também eu vou voltar a fazer um paralelo. Volta a fazer um paralelo com as nossas leis de trânsito. Quero pegar o quê? Aquela lei de trânsito que está falando agora sobre os freios ABS. Então, vamos lá discutir sobre os freios ABS. O que eu li nas matérias aí por aí? Eu li que o Conselho Nacional de Trânsito ditou o seguinte, que as motos deverão vir, de agora em diante, existe um prazo para que isso se cumpra, sair da fábrica com sistemas que auxiliam na freagem. E qual que é esse sistema? É o freio ABS. Por que o ABS? Porque o ABS impede que as rodas se travem na frenagem brusca. E o especialista que cuida dessa parte, ele diz o quê? Que ela permite frear forte a moto sem que a roda traseira levante. Então isso é importantíssimo. Mas o que aconteceu? Foi feita uma lei para se aplicar isso. Mas, professor, não existe uma lei que fala para você promover a curiosidade, promover a criatividade e a experiência. Não existe, você não precisa esperar que essa lei seja falada, você, professor, precisa aplicar a curiosidade. É uma lei, obrigado. Para você começar a fazer, não, pelo amor de Deus, professor. Mas existem autores que já falam sobre isso. E eu vou falar para você quais são esses autores, para depois você, no seu tempo vago, você começar a ler sobre eles. E faça-me um favor, leia sobre eles. Quem são esses autores? José Pacheco! Ele é o cara, gente. Sou fã do Pacheco, então você leia sobre o Pacheco, o que ele fala sobre isso, sobre curiosidade. Leia algumas coisas sobre o que Fernando Hernandes fala. Celso Antunes, também Mário Sérgio Cortella também fala sobre isso. Paulo Freire fala sobre isso. E eu te digo mais. E ele fala o seguinte, que sem curiosidade não há aprendizado. E eu quero te contar uma história minha como assistente social para te ilustrar essa questão. Um dia, fazendo uma visita domiciliar, numa família de uma das crianças que estudavam na instituição onde eu estava trabalhando. E nós partilhamos sobre a história de vida dela, como estava a vida familiar. Naquele momento, uma história, por muitos anos, já se arrastava nessa situação. Mãe de 5 filhos, 3 pais diferentes. E essa mãe me relatava dos problemas financeiros, das dificuldades financeiras. Logicamente, essa mãe recebia os programas sociais, o Bolsa Família. No estado de São Paulo existe o Renda Cidadã, recebia o Renda Cidadã e ainda recebia um programa municipal, onde ela, por determinados meses, ela recebia um auxílio financeiro. Então, mesmo recebendo esses auxílios financeiros, isso não é suficiente para manter as necessidades. E nem quero que o seja, nem quero que os programas sociais mantenham necessidades de ninguém. Porque as necessidades básicas têm que ser mantidas por nós, através da nossa própria autonomia, de ter um trabalho, de encontrar a nossa vocação para receber os ganhos disso tudo. Mas eu quero te dizer, como assistente social, o que eu percebi dessa mãe. Essa mãe sempre falava assim, olha, eu não aguento final do mês, eu fico nervosa, estressada, eu não aguento, Ana Paula. Eu falei, mas por quê? Porque todo final do mês tem a pensão, a bendita pensão. E eles não colocam a pensão, não depositam a pensão. Então tem mês que um paga, o outro não paga, fica 3 meses sem pagar, o outro já teve que ir preso,
porque não estava pagando a pensão dos meus filhos e eu fico naquela pilha de nervos. Chega o dia da pensão, fica aquela pilha de nervos. Eu virei para ela e falei assim, quer saber o seguinte? Você pode mudar essa situação. Ah, mas como que eu vou mudar? Você não vai mudar o fato dele colocar o dinheiro ou não para os seus filhos, não é verdade? Não tem como você obrigá-lo a fazer, mesmo que exista uma lei. Às vezes ele não vai ter dinheiro, vai estar desempregado, ou às vezes você vai ter que levá-lo na justiça para que ele seja preso, para depois que a situação retome. Então, para com esse estresse, começa a olhar para você. O que você pode fazer? O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de vender. Mas o meu ganha-pão é trabalhar como... Eu faço um bico ali, um bico aqui como doméstica. Mas eu não gosto de fazer. Não, tudo bem. O que você gosta? Eu gosto de vender. Eu gosto de trabalhar com comércio. E ela vendia umas lingeries, alguma coisa. Foca nisso. Porque enquanto você ficar lamuriando todo mês, você não vai mudá-los. São 3 pessoas diferentes, com 3 situações diferentes. Mas você pode mudar a tua realidade, acreditando no teu potencial como vendedora. Investir nisso. Contudo, eu fiquei pensando na escola. Pensei muito na escola enquanto eu conversava com ela. Pensei o seguinte, que se essa mãe teve a oportunidade, ela foi para a escola, ela parou de estudar. Mas se a escola tivesse despertado nela a curiosidade pelo aprendizado, querer aprender, ou se identificar com algumas situações e coisas, e verificar que ela tinha o potencial para algo, essa situação talvez teria sido revertida. Às vezes não solucionada, mas amenizada. Você está entendendo? Então, por isso, professora, eu quero te dizer o seguinte. Não vai existir uma lei que fala assim, você tem que fazer seu aluno ser curioso, você tem que fazer seu aluno ser criativo, você tem que fazer seu aluno a querer experienciar. Isso vai partir de você. Mas eu quero te dizer que para alcançar a função social da escola é você ajudar aí a nossa sociedade. A nossa sociedade que está muitas vezes sem rumo, sem destino, sem achar que tem capacidade de fazer algo, de ser alguém que consegue pôr dinheiro em casa, consegue sustentar uma família. Então, educadora, eu quero dizer que o teu trabalho é esplêndido e eu como assistente social, preciso de você. E o país precisa de você, a cidade precisa de você. Então eu quero te dizer o seguinte, que para alcançar a função social da escola, você tem que colocar essa questão da curiosidade, da criatividade e da experiência em prática. Então, primeiro passo, afetividade. Segundo passo, criatividade. Desperte a curiosidade do seu aluno. Crie, mude o jeito de você trabalhar. Você precisa mudar. Porque não dá mais para ele ficar recebendo conteúdos sem você despertar a curiosidade dele. O que você quer aprender? A partir do quê? A partir de como? Como vamos fazer? Vamos fazer uma escola legal, uma escola diferente, uma escola onde o aluno tenha prazer. E é pelo prazer que ele vai ser capaz, depois, no futuro, de gerar o quê? Renda para manter a família dele, renda para tantas outras coisas, pela necessidade de subsistência dele. Mas é pelo prazer, pela vocação, pelo aquilo que eu vi que era importante o meu trabalho nessa sociedade. Então, professor, esse é o convite para você. Começa, não vai existir lei que vai falar para você, assim como existiu a lei para o FEI-ABS. Mas, professor, você precisa incorporar no teu trabalho esse segundo passo de estabelecer a curiosidade, a criatividade e a experiência, experienciar as coisas gostosas do processo de aprendizagem, entendeu? E você, só você, vai ser o canal, vai ser o mediador desse processo. Então, professor, eu conto com você. E se você, professor, educador, gostou desses nossos vídeos, você pode nos encontrar no nosso canal no YouTube, Alex Ferreira, Ana Paula Nogueira, ou no nosso site www.frones.net.br. Então, um beijo no coração, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!